Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, muita paz para todos. Estamos entrando no ar novamente com o nosso programa Culto Cristão no Ar. E hoje participando nós temos a nossa irmã Cleia, que inclusive queremos abraçá-la porque ela está aniversariando. Também nosso filho João Carlos e sua esposa Jane Chantre. E também esse que vos fala, Lidiane Barreto. Então vamos iniciar o programa com a leitura da mensagem que será lida pela nossa companheira Jane. Lembrando que a mensagem sempre tem a ver um pouco com o tema que nós vamos estudar do Evangelho. Então, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem O Homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Com Jesus, ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. E assim Jesus, nosso Mestre, com esse exemplo de humildade que foi a tua vinda aqui na Terra, nós possamos dar por iniciado esse programa, pedindo a tua luz, da tua sabedoria, do teu esclarecimento em nossas vidas, para que possamos ser hoje um pouco melhor do que fomos ontem e amanhã sermos melhor do que estamos sendo hoje. Abençoa cada um que aqui nos acompanha, cada lar, cada instituição. Abençoa a nossa Rádio Rio de Janeiro, que tenhamos um bom culto do Evangelho no lar. Que assim seja. Vamos ao estudo. O capítulo é o 23. Estranha moral. Odiar os pais é o título. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz
e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Mateus, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Vamos ao item 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Vamos ao 3. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Odiar pai e mãe não significa dar desprezo, ficar indiferente, porque cada um de nós temos uma meta a seguir na vida. Não temos muito a se envolver com os nossos parentes, porque, às vezes, tomamos uma iniciativa que podemos até atrapalhar a sua jornada terrena. Ajudemos sim, mas com limite, sem exagero. Jesus não quis, com isso, que devemos odiar quem quer que seja, mas sim amar menos, cuidar sem exagerar. Paz a todos. Então vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo 23, já iniciado pela Cleia, lembrando que existem palavras que a gente não pode aceitar que foram proferidas por Jesus, né? Se ele era mansuetude, ele era aquele guia e modelo, certas palavras não cabiam no vocabulário de Jesus. Aquela maldição, o ódio, né? Então aqui, só para reforçar o início do comentário feito pela nossa irmã, de que odiar aqui, na realidade, significava, naquela época, amar menos. Né? Porque a gente observa, né, que quando, por exemplo, Jesus constituiu o seu apostolado, né, ele saiu convocando os 12, né, e eles largaram, em parte, a família para seguir Jesus. Né? O trabalho deles como apóstolo era mais importante do que como membro de uma família. Né? Então é isso que a gente quer lembrar, né? Porque às vezes para a gente até, por exemplo, ser diretor de uma casa espírita, ele tem que renunciar um pouco o conforto do lar, né? Para poder dar atenção à casa espírita. Né? Então é isso que Jesus queria dizer, né? É amar menos, né? Uma coisa para poder amar outra, que é o trabalho, né, que nós temos a desenvolver.
Como a Cléia falou, que eu achei bem interessante, né? Cuidar, mas com ressalva, com limitações, né? Que às vezes a gente, no ímpeto de cuidar, acaba interferindo demais na vida do outro, né? E como o senhor falou, com relação aos apóstolos, né? Você falou bem, largaram a família até certo ponto, porque a gente não tem relatos de todos os apóstolos, da relação deles com a família, mas tem de Pedro, né? E as reuniões de Jesus eram na casa de Pedro, né? Então ele, em nenhum momento, ele deixou a casa dele simplesmente para seguir Jesus, né? E tem até uma passagem que Jesus cura a sogra de Pedro, né? Então ele continuou na família. A gente não tem o relato aprofundado da relação deles com os parentes, porque eles estavam focados na relação deles com Jesus, no momento de registrar o Evangelho, mas com certeza eles estavam também presentes ali nas suas possibilidades, quando não estavam em viagens, né? Possivelmente estavam junto ao seio familiar, né? E aí continua o segundo parágrafo do comentário de Kardec dizendo: o termo odiar, que meu pai já começou falando, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese, ou seja, de palavras que a gente pode ter perdido o significado original, né? A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus, né? Jesus falando em ódio não combina, né, gente? Será então supérfluo discuti-la, e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou, e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Então, aqui a questão não é ficar discutindo se Jesus falou ou não essa palavra ódio, porque, já comentamos aqui outras vezes, os evangelhos não foram escritos enquanto Jesus estava aqui, encarnado, né? Foram escritos muitos anos após o seu retorno à espiritualidade. E aí, muitas vezes a gente não lembra exatamente qual foi a palavra que foi dita. O importante é o sentido, a essência da mensagem que ele veio trazer. Então continua aqui Allan Kardec dizendo, né? A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 períodos de 24 horas, quando a gente sabe que foi de alguns bilhões de anos, né? Tal também a palavra com que designava um camelo ou um cabo, uma vez que, traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Então, Kardec está aqui se reportando a outras passagens que algumas palavras tinham significados diferentes, né? Mas o importante é a gente retirar da mensagem evangélica o espírito da coisa, né? Que é o que Jesus queria passar com aquele ensinamento, né? Que era a necessidade de um amor à causa, né? Eu até vi um vídeo na internet, e os ouvintes podem procurar, do Haroldo Dutra Dias, que fala sobre a dificuldade de se traduzir os textos escritos originalmente no hebraico, porque eles não tinham as vogais, né, as palavras eram só com as consoantes e não tinha pontuação. E a gente sabe que uma vírgula pode mudar completamente o sentido de uma frase, né? Assim como uma palavra com 3 consoantes pode ser 2 palavras, dependendo das vogais que a gente coloca. Então, tem que ter uma boa vontade muito grande de interpretação para a gente não errar, né? E aí um pouquinho da ajuda da espiritualidade também, intuindo aquele que está ali nesse esforço de tradução para tentar buscar realmente a essência daquilo que se procurava registrar, né? E a gente sabe que o que existia na época, logo após a crucificação de Jesus, era alguns documentos que foram copiados, reproduzidos, né? E esse material que foi reunido, alguns deles, para dar origem aos
que hoje a gente chama de evangelhos, 4 evangelhos. Que, inclusive tem outros evangelhos que são chamados apócrifos, que são também bastante interessantes. Inclusive Hermínio Miranda fez um trabalho muito interessante sobre o Evangelho de Tomé. Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia, e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Ele está falando com relação ao sentido que às vezes uma palavra tem determinada cultura, né, e que em outra cultura ela pode ter um sentido diferente, né, que são as gírias, as expressões de época, as expressões às vezes até de uma certa comunidade ou profissão, né, que a mesma palavra pode ter para aquele grupo um sentido diferente, né? Então nem sempre uma tradução literal, ou seja, palavra por palavra, vai interpretar o que se queria dizer, porque tem também essas questões da linguagem, do estilo, e aí tudo isso complementando aquela ideia de que a essência é que a gente deve focar do ensinamento. Lembrando que na primeira passagem evangélica, que é do Evangelho de Lucas, né, Jesus complementa aqui o raciocínio dele dizendo, né, e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga não pode ser meus discípulos. Quer dizer, o sentido dele era a questão da responsabilidade em assumir um encargo. Né? E para ser discípulo de Jesus precisava, na época, fazer, como eu falei inicialmente, renunciar a algumas situações de vida, né? E até hoje também, porque quando a gente aceita a doutrina espírita ou uma outra religião, né, e a gente tinha um certo proceder que não era o correto, a gente muda, né? Então é isso que Jesus quer chamar a atenção, né? Que essas mudanças fossem colocadas, né, em uso para que a gente pudesse ser realmente designado discípulo de Jesus. Não só naquela época, como hoje também. A gente assume essa condição mesmo, né, de cristão e realmente deixar de lado aquilo que não contribui para esse novo quadro que nós assumimos de boa vontade, né? Ninguém forçou a gente a ser cristão nessa encarnação, graças a Deus, né? A gente vive num país livre, numa cultura livre, em que nós podemos escolher a nossa profissão de fé. Então, já que a gente escolheu, vamos assumir a nossa escolha, né? Vamos fazer com que ela seja realmente a escolha principal das nossas vidas. Então, continua aqui Kardec no finalzinho do seu comentário dizendo: estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprios. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Sobre essa passagem, essa questão de odiar pai e mãe, a gente lembra que Jesus, em outro momento, ele falou que não veio destruir a lei, mas fazer cumpri-la, né? E uma das leis do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, é exatamente honrar pai e mãe. Então alguém que veio cumprir o mandamento de honrar pai e mãe não poderia falar em odiar pai e mãe, né? Não é compatível uma coisa com a outra.
E a gente queria aproveitar que estamos na semana dos pais, do Dia dos Pais, agradecer a todos esses que deram a nossa contribuição para estar aqui, independente do histórico de vida de cada um. Se a gente está encarnado é porque teve um pai em algum momento ali participando, né? Então, que a gente possa lembrar dessa figura que participou de alguma forma da nossa história para agradecer, reconciliar ou fazer o que for preciso aí para que esses pais também assumam a sua condição, a sua paternidade, a sua responsabilidade para com os seus filhos. Então vamos passar a parte final do nosso programa, que é a poesia, para que possamos fazer o encerramento. Então, vamos ler do livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral, sobre essa mesma lição, que está em Lucas, no capítulo 14, versículo 26. Custódio Beiral intitulou essa poesia Nem cigarra inconsequente, tampouco formiga avara. Jesus não exigiria que para ser um dos seus, o discípulo teria que banir o altar de Deus. O lar da graça suprema, forja humana do Senhor, oferece a cada algema a serra chamada amor. Uma vez mais recorremos à leitura kardecista, porque senão nos perdemos na letra do evangelista. Consulta o texto, leitor. O Espiritismo lapida, sem macular o teor da mensagem renascida. Nem cigarra inconsequente, tampouco formiga avara. A roda mais resistente, com o eixo empenado, para. Racionaliza, portanto, a palavra e a tradição, que Jesus não pede tanto, nem te fere o coração. E assim Jesus, divino e amorável Mestre, ao final deste programa queremos te agradecer pela oportunidade que nos deste de levar o teu Evangelho a tantos lares, Senhor, levando consolo, esclarecimento e a paz que vem de ti, Senhor. Que a tua imensa sabedoria possa ser entendida por todos nós, para que, Senhor, coloquemos os teus exemplos como um roteiro de vida para todos nós. Abençoa, Senhor, os lares sintonizados conosco nesse instante, envolvendo cada membro da família, principalmente os que estão enfermos, os mais idosos, e aqueles, Senhor, que estão indiferentes ao teu chamamento. Abençoa também a nossa emissora, que nos proporciona essa oportunidade, a sua diretoria, aos seus funcionários, e permita, Senhor, que a tua paz envolva o nosso planeta, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.